Salve galera, Fernando aqui. Nesse vídeo eu estarei mostrando como criar o escudo do Barcelona no CorelDRAW a partir do zero. Embora não há necessidade disso, pois você encontra ele facilmente para baixar, o intuito desse tipo de tutorial é exercitar as técnicas de desenho vetorial e dominar as ferramentas e recursos do programa. Então se você gosta de CorelDRAW, não pode ignorar esse tipo de conteúdo. Bora pro vídeo. Para começar, eu vou aqui no menu Objeto, desço até a opção Simetria e clico em Criar Nova Simetria. Vai ser criada, eu vou alinhar a linha dessa simetria ao centro do documento, pego aqui a ferramenta Retângulo, paralelo à simetria do lado direito eu crio um retângulo perfeito, você pode fazer do lado esquerdo, caso você ache melhor. Esse retângulo, ó, eu vou selecionar ele, vou vir aqui nas opções de medidas, vou desbloquear a proporção e vou colocar aqui ó, 50% de largura, pois como ele vai espelhar para o outro lado, né, fica ali um retângulo perfeito. Com ele selecionado, eu aperto Ctrl Q para converter em curva, pego a ferramenta Forma, seleciono esse nó aqui debaixo, clico aqui nesse sinal de mais para adicionar um nó aqui ao centro. Aqui abaixo eu vou adicionar um nó mais ou menos aqui. E aqui do lado direito eu vou deletar esse nó aqui ó, com um clique duplo. Esse nó que eu adicionei aqui abaixo, eu vou posicionar ele mais ou menos assim. Agora aqui nesse nó do meio, ó, eu vou adicionar um outro nó um pouco mais para baixo aqui, ó, com um clique duplo. Ok. Aqui na parte superior, eu vou pegar e vou adicionar um nó mais ou menos aqui, ó, com um clique duplo. E aqui do lado esquerdo, ó, eu vou descer esse nó um pouquinho para baixo, mais ou menos assim. Aqui do lado direito, eu vou adicionar um nó mais ou menos aqui, outro aqui, e vou deletar esse nó aqui do meio, ó. Vai ficar assim. Vou fazer um leve ajuste aqui. Agora eu seleciono esses dois nós, jogo um pouquinho para dentro, ó, jogando ali para a esquerda, e um pouquinho para baixo, ó, posicionando mais ou menos assim. Posiciono o cursor do mouse em cima desse segmento até aparecer uma curvinha, clico com o botão direito do mouse e vou na opção em curva. Agora, ó, eu vou ajustar essa curva mais ou menos assim. Posso pegar essa haste aqui de cima, jogo um pouquinho mais para cima, essa de baixo um pouquinho mais para cá, ó, mais ou menos desta forma aqui. Aqui acima eu vou fazer o mesmo, adiciono uma curva neste segmento aqui e jogo um pouquinho para baixo assim, ó. E agora faço o mesmo nesse segmento aqui, ó, adiciono uma curva, jogo para baixo, ó, mais ou menos assim. Agora eu vou vir aqui neste segmento aqui de baixo, faço a mesma coisa, ó, adiciono uma curva aqui e vou fazer um ajuste, ó, mais ou menos assim. Ó. Olha só que já está ganhando formato aqui, né? Então eu pego aqui esse nó, jogo um pouquinho aqui para cima assim, ó. Vou pegando as hastes ali, fazendo ajuste, né, conforme for necessário, ó. E é mais ou menos isso aqui. Agora eu venho nesta opção aqui, ó, concluir aqui, ó, para finalizar a simetria e depois clico na opção, ó, quebrar vínculo. Feito isso, eu vou desagrupar esses objetos, clico com o botão direito do mouse, vou na opção aqui, ó, desagrupar. Com os dois selecionados, eu vou aqui na opção, ó, soldar. E agora, ó, tem esse resultado. Pego a ferramenta Forma, venho aqui nesse nó aqui, ó, e deleto ele, né? E aí, se for necessário, eu faço alguns ajustes. Observe que o meio aqui, ó, ficou meio distante. Então, vou selecionar esses dois nós, marco essa opção aqui para refletir horizontalmente e vou jogando um pouquinho para dentro, assim, ó. E vou conferindo, né? Que eu não vou conferir muito para o vídeo não demorar. Ok, ó, já tem um resultado aqui bacana. Agora eu vou preencher esse escudo com esse amarelo aqui de cima. Pego a ferramenta conta-gotas, capturo esse amarelo e clico no escudo. Caso você queira saber a cor certa, eu vou selecionar, vou abrir aqui o seletor de cores, ó. Você pode colocar os valores aqui, ó, no valor RGB ou no valor hexadecimal. Eu vou deixar o valor aí para vocês copiar. Com o objeto selecionado, eu seleciono a ferramenta Contorno. Aqui na barra de propriedades, eu escolho o contorno interno, essa opção do meio. Aqui na quantidade de etapas, eu vou deixar uma etapa apenas. Ó, vou dar um zoom aqui. Observe que essa ponta aqui está quadradinha, ela tem que ficar fininha. Então, eu vou aumentando aqui, ó, o distanciamento do contorno. Olha só, até ficar fininho, ó, tendo esse resultado. Agora eu seleciono o objeto, venho aqui no menu Objeto e desço até a opção Separar Contorno, ou simplesmente apertando as teclas Ctrl K. Contorno separado. Agora, eu retiro o preenchimento desse objeto, né? Pego a ferramenta Retângulo, crio um retângulo mais ou menos assim, ó. E aí, eu tenho que caprichar aqui, ó. Então, eu vou alinhar ele direitinho, pegando ali naquela curvinha. Ó, mais ou menos isso. Seleciono ele, seleciono o objeto de baixo e venho aqui na opção, ó, verso menos frente. Beleza, foi aparado. Tenho aqui um objeto só, então seleciono ele, ó. E venho aqui ó, no menu Objeto e desço até a opção Separar Curva, ou simplesmente apertando Ctrl K. Agora eu pego a ferramenta Forma, venho aqui nesse objeto de baixo, seleciono esses nós aqui e aperto Delete. Tenho esse resultado, né? E aqui, se necessário for, né, eu vou fazendo alguns ajustes nesses nós. Novamente com a ferramenta Retângulo, eu vou criar um retângulo, ó, pegando toda a largura desse objeto aqui de baixo, ó. Desta maneira aqui, ó, tem que ficar alinhadinho ali com a largura dele. Como são 7 listas, eu vou selecionar esse retângulo, vou vir aqui na barra de propriedades, aqui ó, na origem do objeto, eu vou colocar o pontinho aqui para a esquerda, e aqui na largura eu vou colocar, ó, barra 7, que é dividido por 7. Aperto Enter, tenho esse resultado. Agora, ó, eu crio uma cópia aqui para o lado, né, arrastando, soltando com o botão direito, e depois vou apertando Ctrl R, ó, para ir duplicando até chegar aqui, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou pegar a ferramenta de preenchimento inteligente, ó, que é essa ferramenta aqui. Aqui em cima, ó, eu vou mudar aqui na opção de contorno, ó, vou deixar sem contorno, e aqui eu vou capturar uma cor. Então abro aqui, pego o conta-gotas e capturo essa cor aqui, ó. Aí você pode utilizar essa opção aqui e colocar o valor hexadecimal, que eu vou estar deixando aí para vocês, ó. Beleza. Agora, ó, basta ir clicando, né? Então eu clico aqui, aqui e aqui, ó. Beleza. Agora eu seleciono a ferramenta de seleção e vou deletando, né, esses outros objetos aqui, ó. Agora, esse objeto aqui de baixo, ó, eu vou capturar desse azul aqui, ó. O valor hexadecimal também vai estar aí para vocês e vou aplicar. Ok, pego a ferramenta linha de 2 pontos, crio uma linha vertical sobrepondo esse objeto de cima, ó, bem retinha e centralizada com o objeto. Pego novamente a ferramenta de preenchimento inteligente, dou um clique do lado direito, crio um objeto, do lado esquerdo crio outro objeto. Posso deletar essa linha, o objeto da esquerda pinto de branco e o da direita eu vou pintar de amarelo e o valor hexadecimal vai aparecer aí para vocês, ó, este amarelo aqui. Pego novamente a ferramenta retângulo e crio um retângulo assim, ó, paralelo ao lado esquerdo desse objeto amarelo.
E aí eu vou redimensionar ele pegando toda a largura do objeto, dessa forma. Como são 9 listas, eu preciso dividir isso aqui por 9. Mas como tem essa curva aqui do lado direito, ó, vai dar uma diferencinha. Então eu vou colocar 9,6. Então eu venho aqui na largura, coloco barra 9,6, aperto Enter, tenho esse resultado. Crio uma cópia para a direita e depois vou apertando Ctrl R para ir repetindo essa cópia. Olha só, se não der certo aí com 9,6, tente 9,5, 9,7. Vai depender de como ficou sua curva ali. Agora eu pego novamente a ferramenta de preenchimento inteligente e vou clicando dessa forma. Ó. Beleza, pego a ferramenta de seleção e posso deletar esses outros retângulos aqui. Esses objetos que eu criei, seleciono todos eles. E aqui na barra de propriedades eu vou na opção soldar. Ok, e agora eu vou aplicar este vermelho aqui, ó. Valor hexadecimal está aí para vocês, ó. Tenho este resultado. Novamente com a ferramenta retângulo, eu vou criar um retângulo agora, pegando a largura desse objeto branco. Mas não a largura toda. Até, ó, ficar paralelo com essa curvinha aqui, ó, desta forma. Agora eu preciso de um terço dessa largura, né? Então com esse retângulo selecionado, eu venho aqui, ó, nas opções de largura e coloco aqui, ó, barra 3. Ou seja, dividido por 3. Aperto Enter, tenho esse resultado. Crio uma cópia desse objeto, com ela selecionada, venho aqui, ó, e aplico uma rotação de 90 graus. Seleciono os dois objetos e venho aqui na opção soldar. E agora eu vou aplicar o mesmo vermelho que eu apliquei anteriormente, ó, para o preenchimento. Seleciono o objeto, retiro o contorno. Com ele selecionado, venho aqui no menu Objeto, desço até a opção Power Clip e vou na opção Colocar dentro do recipiente e clico nesse objeto branco. Foi colocado lá dentro, clico na opção Editar e aqui, ó, eu vou editando ele aqui, ó. Vou posicionando ele da maneira mais adequada. Vou jogar um pouquinho para a direita aqui. Mais ou menos isso. Clico aqui, ó, em Concluir. Tenho esse resultado. Pego a ferramenta de texto e escrevo maiúsculo FCB. Aqui, ó, você pode procurar uma fonte mais próxima, né? Eu não fiquei procurando fonte, usei Arial mesmo. Apliquei um negrito nela, posicionei ela mais ou menos assim, ó, bem no centro, né? Ó, mais ou menos neste tamanho aqui. E aí o que eu fiz? Com esse texto selecionado aqui, ó, eu dou um distanciamento ali nas letras com a ferramenta forma, seleciono o texto, centralizo, venho aqui com ele selecionado no menu objeto e vou à opção, ó, converter em curvas. Pego a ferramenta forma e aí eu vou fazer uns ajustes, ó. Deleto esse nó aqui, deleto esse outro aqui também, esse aqui também. Seleciono esse nó, seleciono esse outro de cima, venho aqui, ó, refletir verticalmente e aí, ó, dou uma puxada assim, faço o mesmo com esses outros dois nós aqui, ó. Novamente refletir verticalmente, dou uma puxada assim. Ó, e aí eu faço alguns ajustes aqui, né, pra não ficar muito feio. Mas a melhor coisa é você procurar ali uma fonte mais próxima, né? Eu fiquei com preguiça de procurar, então dei uma trabalhada aqui na Arial. Aqui na letra F, eu seleciono esses dois nós aqui, jogo eles um pouquinho ali para a esquerda. Então esse resultado ficou bem parecido ali com a fonte original. Agora eu pego a ferramenta elipse, crio uma elipse mais ou menos assim. Pego a ferramenta linha de 2 pontos e crio uma linha reta na vertical, ó, começando do centro do objeto na parte de cima, levando até o centro dele ali, ó. Crio uma cópia dessa linha. Essa cópia eu vou aplicar o contorno vermelho só para diferenciar. E aí eu vou fazer o seguinte, pego a ferramenta forma, seleciono esse nó aqui de baixo e venho aqui na opção, ó, para adicionar mais nós. Vou adicionar um nó ao centro, pego o nó de cima e faço isso aqui, ó. Dou essa quebra aqui na linha, de forma que esses dois nós aqui, ó, fica alinhado. Ó. Coloquei até uma linha guia aí para vocês verem. Agora, eu pego essa linha aqui de baixo, né, essa linha preta, ó, e diminuo ela assim, ó, levando lá para cima. Com a ferramenta forma, eu venho aqui nessa linha vermelha, nesse segmento, clico com o botão direito do mouse e vou aqui, ó, em curva. Faço essa curvinha aqui, faço o mesmo nesse outro segmento aqui, faço essa curvinha aqui. Posso deletar esse outro nó aqui, e agora eu pego aqui nas alças e vou ajustando essa curva. Jogo pra cá, ó, essa curva ela é bem exagerada. Jogo ali, agora eu coloco uma curva nessa linha de cima, da mesma forma, ó, e também faço isso, ó. Faço o ajuste aqui, né, fazendo uma curva assim, faço os ajustes aqui das alças, e aí eu vou caprichando nisso aqui, ó, mexo nessa outra aqui também. Mais ou menos este resultado aqui, ó. Beleza. Seleciono agora as duas linhas e clico aqui, ó, soldar. Tem um objeto só, né? Agora, ó, dou mais um clique nesse objeto, ó, com ele selecionado. Apareceu ali o ponto de ancoragem, eu jogo aqui, ó, para essa pontinha aqui. Beleza. Seleciono esse objeto e vou abrir aqui, ó, janela transformar. Se a sua não estiver aberta, você vem aqui no menu janela, janelas de encaixe e aqui, ó, transformar. Ok, ó. Com esse objeto selecionado aqui em ângulo, ó, vou colocar 120 graus e aqui em cópia, ó, vou colocar duas cópias. Vou clicar em aplicar. Olha só o resultado, ó. Perfeito. Agora pinto essa elipse com aquele amarelo, né? Seleciono tudo aqui, aperto Ctrl G para agrupar, venho aqui nas opções de contorno aqui embaixo, ó, abro, coloco aqui um contorno um pouco mais grosso, ó, coloco aqui escala com o objeto, habilito isso aqui, clique em OK. Ó. Agora eu posso redimensionar esse objeto aqui, ó, e centralizar ele aqui, ó, com esse objeto azul, ó. Centralizo direitinho ali, e agora eu vou redimensionando, ó, mais ou menos assim. Agora eu seleciono aqui, ó, o fundo do escudo, venho aqui nas opções de contorno, vou aumentar aqui a largura do contorno, colocar aqui uns 10 pixels mais ou menos, aí vai depender do tamanho do seu objeto aí. Deixo aqui, ó, contorno externo e marco a opção escala com o objeto, clico em OK. Seleciono tudo agora e aperto Ctrl G para agrupar, está criado o escudo do Barcelona. Só para não ficar aquele fundo branco, eu coloquei aqui um fundo cinza, fiz essas manchas aqui, isso aqui é bem simples de fazer. Você vai criar uma curva, e aí, ó, com ela selecionada, você vem aqui na ferramenta de mídia artística, e aí, ó, você deixa ali a primeira opção, vai aqui em textura, ó, escolhe aqui textura, e aí você vai mudando aqui, ó, escolhendo a que mais te agrada aqui, ó. E você pode fazer alguns ajustes aqui também, aumentar a espessura, pode deixar bem fininho assim, ó, ou pode deixar mais largo também, ó. E aí você seleciona o objeto, aperta Ctrl K para separar, né, o grupo de mídia artística do contorno, ó, deleta ali a linha,
Isso aqui, ó, você pode pintar da cor que você quiser, é um objeto praticamente. E aí você posiciona da melhor maneira, né? E aqui tem outras variantes, nesse caso eu coloquei uma imagem no fundo, coloquei aqui também um preenchimento de textura, apliquei alguns modos de mesclagem. Espero que você tenha gostado, esse é um ótimo exercício para treinar ferramentas e recursos de desenhos no CorelDRAW. Tem mais conteúdo no canal, dá uma olhada, um abraço e até a próxima.